abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago 1, verso 22. A palavra de Deus diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Tem uma outra versão que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Quando o Senhor me deu essa palavra para tratar com a igreja, eu fiquei imaginando que essa seria uma palavra bendita para esse nosso tempo, né? Porque o contexto da palavra, ele trata exatamente dessa questão, né? De trazer essa nova revelação à igreja, falado com a igreja, uma coisa que parecia que já havia muito tempo ocorrendo, lá desde os tempos primórdios, vinha acontecendo essa mesma coisa, né? Porque a gente olha para a palavra e diz: a quem é dirigida essa palavra? A gente olhando o texto, né? Ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, para aqueles que conhecem a palavra. Então, é para a igreja, é para o cristão, não é para o ímpio, é para nós. E o que é que Deus estava olhando na igreja? Qual era o comportamento das pessoas diante de Deus para que essa palavra fosse revelada? Tem muita gente ouvindo. E eu digo hoje, mais do que nunca, as igrejas estão cheias, né? Aí você olha, as pessoas, muita gente ouvindo, a internet ajuda, a mídia ajuda, a televisão ajuda, né? Mas tem muito pouca gente praticando a palavra de Deus. E essa é uma questão que a gente gostaria de frisar nesse momento. Porque, olha o que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Essa prática que tem sido adotada, essa prática que tem sido efetivada, engana quem? As pessoas vão na igreja, as pessoas sentam, as pessoas ouvem e vão embora para casa e nada muda, nada acontece. Foi para isso que Deus nos chamou? Será que foi para isso? Nós estamos vivendo nesse tempo da dispensação da graça de Deus. E essa graça, na verdade, pregada da maneira que está sendo pregada, tem se tornado uma desgraça na vida das pessoas. Porque as pessoas não entenderam o que significa a graça de Deus. A graça tem vindo na vida daqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. O que Deus estava, quando Ele estabelece a graça para a salvação, Ele diz: olha, você não tem nada para oferecer para que eu te salve. No entanto, eu ofereço a minha graça. A minha graça, porque você não poderia resgatar a tua alma, você não tem como pagar isso, mas eu vou providenciar isso para você. Em contrapartida, você vai fazer o quê? Ele nos chamou para sermos testemunha. Ele nos chamou para ser luz do mundo. Ele nos chamou para ser discípulos. Não é para ficar sentado ouvindo a palavra de Deus. Não é para ouvir e ficar se fartando, se enchendo da palavra e não produzindo nada com essa palavra. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e verso 15, olha o que diz a palavra de Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todo, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aqueles que por eles morreu e ressuscitou.
Cristo morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. Não é para nós continuarmos na nossa mesma vida. O propósito dele se oferecer por nós foi nos resgatar do pecado, da maldição, da condenação, a fim de que agora nós continuássemos a fazer a obra que ele vinha fazendo. Ele morreu a minha morte, a sua morte, para que nós vivêssemos agora a sua vida. E isso está se tornando um problema, porque as pessoas têm se enchido, têm recebido da palavra, mas não têm efetivado, não têm posto por prática essa palavra. E como é que Cristo viveu? Porque se era para nós fazermos o que ele estava fazendo, nós temos que entender o que é que ele fazia. Você lembra o que Cristo fazia quando ele estava na terra? Nós lembramos. O que ele fazia? Ele anunciava o reino. Ele atendia os necessitados. Ele curava os enfermos. Ele expulsava demônio. Ele se reunia. Ele confortava. Ele ressuscitava os mortos. Não era isso? O que é que nós estamos esperando? Se eu tenho que fazer a obra que ele fez, porque a minha, que eu não podia fazer, ele fez por mim. Ele morreu a minha morte, para que eu vivesse a sua vida. E será que nós estamos vivendo a vida de Cristo? Será que nós temos sido efetivos neste propósito que foi colocado para cada um de nós? Atos 10, 38, vamos verificar a palavra de Deus. Atos 10, 38 diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele andou por onde? Na igreja? Também. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo, ele andou por todas as partes. Não foi só domingo, não foi só na quarta-feira, não foi só no dia de culto. Ele andou por todas as partes. E ele fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Como é que a gente consegue curar os oprimidos do diabo? Com a palavra. Essa palavra de expectativa, de esperança, essa palavra de poder, de autoridade, essa palavra que regenera, essa palavra que transforma, que cura, que salva. É com essa palavra que nós operamos. Né? Veja aí Atos 14, 17. Continua dizendo assim: contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuva do céu e estação frutíferas, e enchendo-vos de mantimento e de alegria em vossos corações. Essa é uma obra que Cristo fez. Né? Não é uma obra só de palavras, mas é de atitude. É uma obra que vem acompanhada, é uma obra que vem acompanhada de coisas boas para quem está necessitado. Nós atendemos os necessitados em todo o tempo. E Jesus estava dizendo, fazendo bem, dando chuva do céu, estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de alegria em vossos corações. Lá em 1 Pedro 2,15 ainda diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. A nossa atitude, os nossos atos, servem como exemplo na boca desses insensatos, que não conhecem a palavra de Deus. Agora, se nós somos crentes, se nós somos cristãos, e nós não fazemos a diferença, então tem razão de sermos criticados, tem razão de sermos rotulados, porque nós não fazemos diferença nenhuma na vida das pessoas. Nós estamos fartos, cheios da palavra de Deus, mas essa palavra não serve para nada. É isso que Deus está tratando conosco hoje. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Olha o que Jesus disse. E aproximando-se Jesus, falou-lhe dizendo:
foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Semana passada nós tivemos a oportunidade aqui, o pastor Márcio falando sobre essas duas dispensações que a palavra de Deus trata conosco, sobre vinde e ide, né? Tem dois mandamentos aqui estabelecidos nesse ide, vinde e depois ide. Vinde a mim e você vai receber o meu ensinamento, a minha palavra. Agora você vai fazer tudo aquilo que eu te ensinei. E aqui, quando Jesus chama esse discípulo aqui, é a mesma situação, é o mesmo momento. Ele diz agora, chamou ele e disse, ide agora, e vocês vão fazer a mesma coisa, ide fazeis discípulos de todas as nações. Não é da nossa casa, não é só apenas o vizinho, ele disse em todas as nações, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as. Agora, esse ensinamento demanda tempo, demanda dedicação. Tem que ter dispensação. Não é uma vez. Ninguém ensina num momento só. Ele diz, agora vocês vão ensinar. Então tem que ter prática, tem que ter tempo, tem que ter dedicação. E as coisas não estão acontecendo dessa forma. As coisas não estão acontecendo. Ainda em Mateus capítulo 10, verso 7, verso 8, Jesus disse, quando vocês forem, indo pregai, dizendo, é chegado o reino do céu. A primeira coisa que nós devemos fazer é levar essa revelação da graça, ou o reino dos céus. Ele diz, olha, eu vou mostrar para vocês que tem uma saída. Eu vim trazer para você uma esperança, uma expectativa de uma salvação eterna. Eu tenho dito aqui que as pessoas não têm conhecimento disso. Nesse tempo moderno, as pessoas ainda têm falado da salvação, mas não dizem aonde, como, quando eu sou salvo. O que eu faço para ser salvo? Na onde eu tenho que ir para ser salvo? Então, está faltando o ensinamento dos discípulos. Os discípulos deveriam fazer isso. Ele diz, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Você viu que não é só conversa, tem que ter ação, tem que ter amor. Está faltando isso na igreja. E por quê? Por que nós temos que fazer isso? Porque foi Deus que determinou dessa forma. O plano de salvação para a humanidade é nos fazer parte do reino, da família de Deus. E os que são da igreja de Cristo, esses fazem a obra do Pai. E se eu não fizer? Ah, bom, se você não fizer, tem uma questão muito grave aí. Abra aí, João capítulo 15. Veja o que diz lá, João capítulo 15, verso 1 e 2. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. O propósito de nós estarmos em Cristo é para dar fruto. Agora, como é que eu vou dar fruto para Deus se eu não faço a obra que Deus quer que eu faça? Como é que nós podemos produzir alguma coisa se nós não nos aplicamos a isso? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois a vara. E o que é que Deus está esperando de nós? Que nós produzimos. Lê do engano daqueles que ouvem a palavra de Deus e não a põem por prática. Na sequência do livro de Tiago, capítulo 1, verso agora 23, 25, olha o que diz.
Tiago 1, 23, 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ora, será que a igreja tem gente assim? Ouvinte da palavra, esquecido e não fazedor da obra? Será que nas igrejas está acontecendo isso? Talvez até na minha vida ou na sua vida. Porque a gente está meio cego nesse entendimento, né? Aquele que faz, que obedecendo essa palavra, sendo fazedor da obra, esse será bem-aventurado nos seus feitos. Eu tenho dito que essas igrejas estão cheias de gente vazia, pessoas que contemplam no espelho o seu rosto. Quando você levanta de manhã, você olha, né? Se os seus olhos estão remelentos, né? Se o seu cabelo está despenteado, né? Se a barba está feita ou não está feita, ou se você está com a maquiagem ajeitada ou não está. Mas logo você sai e você esquece do seu rosto. E todo dia você vê o seu rosto. E você se esquece do seu rosto. Contempla o seu rosto natural. Agora isso aqui está tratando daqueles que não há manifestação do Espírito de Deus na vida deles. Não houve regeneração, não houve transformação, não houve motivação. As pessoas vêm, ouvem a palavra de Deus e vão para casa do mesmo jeito. Elas voltam para lá e olham a mesma cara. Não houve qualquer semblante, né? Seu rosto não ficou brilhante, como o de Moisés. As pessoas não olhou no rosto, não resplandeceu a glória. Porque as pessoas ouvem a palavra, mas não tomam para si como sendo a palavra para si. Ouve a palavra de Deus, mas é uma palavra. Nada muda, nada acontece. Eu achei uma reflexão interessante na internet. Ela diz assim: uma jovem mulher se apaixonou perdidamente por um homem que jurou que a amava com todo o coração. Infelizmente, ele nunca quis apresentá-la à sua família, não incluía em suas metas para o futuro e, portanto, nunca fixava uma data para o casamento. Até que um dia ela se cansou. Esperou por muito tempo que este jovem tomasse a decisão de crescer e estabelecer uma família, mas descobriu que ele só queria um relacionamento e não um compromisso. Como tem acontecido isso hoje? Quantas pessoas estão se relacionando, estão se motivando, vêm na igreja, mas não querem compromisso. Eu só quero um relacionamento. Eu não quero nada, né, de compromisso com a palavra de Deus. Esse ide fique para qualquer um outro. Não é para mim. Eu quero só vinde. Quantas pessoas ainda hoje encontram nessa mesma situação, enganada, ou melhor dizendo, enganando-se a si mesmos, né? Eu chamo isso do engano do enganador, porque a pessoa acredita que ela está enganando alguém, mas ela não está enganando ninguém, tá? A não ser a si mesmo, porque Deus conhece ela profundamente, né? Pois ela imagina que ninguém vai desconfiar do seu sentimento, dos seus pensamentos, da sua intenção. Mas Deus sonda os corações, Deus sonda a mente. E tem um provérbio não, tem uma citação do presidente Abraham Lincoln, dos Estados Unidos. Ele disse assim: uma pessoa pode enganar, alguém pode enganar uma pessoa por muito tempo. Pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não vai enganar todo mundo por todo o tempo. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas pessoas por algum tempo,
mas não conseguirá enganar todas as pessoas por todo o tempo. E gostaria de acrescentar o seguinte: e você não vai enganar a Deus em nenhum tempo, por nenhum segundo, por nenhum milésimo, porque Deus conhece a sua estrutura. Então, se você acha que você está levando vantagem nessa situação, é um ledo engano seu, meu amado. Você não está enganando ninguém. O prejuízo é só seu. Jó capítulo 34, verso 21 a verso 23. O Senhor esclarece uma coisa muito importante para nós. Por que nós não conseguimos enganá-lo? Ele diz assim: porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um. Ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir a juízo diante dele. Você conseguiu entender isso? Ninguém se esconde de Deus. Não há lugar oculto. E às vezes nós achamos que o fardo é muito pesado. Ó Senhor, eu tenho a minha casa, eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu marido, eu tenho o meu trabalho, eu tenho meus compromissos. Olha, Senhor, não dá para me envolver na sua obra, não dá para me se comprometer com esses feitos, Pai, porque eu tenho muitas coisas, muitas... Pois é. Mas o que Deus está dizendo aqui é que Ele não te dá mais do que você possa suportar. E por que Ele dá justamente tudo aquilo que nós podemos suportar? Porque Ele diz que você irá a juízo diante dele. Qual é a desculpa esfarrapada que nós vamos apresentar diante de Deus? Que nós não temos tempo? Que nós não temos conhecimento? Que nós não temos condição financeira? Que nós não temos condição do quê? Qual é a desculpa que você vai arranjar? Muitos batem no peito e dizem: eu sou de tal denominação, né? Eu sou católico, eu sou cristão, eu sou evangélico, sou novo nascido, blá 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 blá. Isso é só palavra de homem, gente. É só conversa fiada. Cadê os frutos? Ficar falando que você eu pertenço à denominação, porque eu faço isso, porque eu sou aquilo, porque eu... O Senhor vai dizer: cadê o fruto? Ele diz: pelo fruto conhecereis. O que você tem produzido? Só conversa fiada. Lucas, capítulo 3, verso 8, verso 14. Lucas 3, 8, 14, ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: o que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Ele disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E um soldado o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhe disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Isso aqui é apenas uma parte que o Senhor está mostrando. Quantas pessoas disseram para ele: Senhor, então o que nós vamos fazer? Ora, meu amado, você deve fazer o melhor, o que estiver ao seu alcance. Porque o máximo que você puder fazer ainda é pouco. Mas você tem que fazer o seu melhor. O que eu tenho que fazer? Amado, aplica tudo a sua força, a sua energia, seu conhecimento
para que a palavra de Deus seja divulgada, para que você atenda à necessidade do próximo, para que as pessoas vejam que há uma diferença no tratamento naqueles que são de Cristo com aqueles que não são de Cristo. É isso que você tem que fazer. Tem gente falando muito, mas sem nada para apresentar. Eu me lembro daquele texto lá de 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, que a palavra disse assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e do homem e não tivesse amor, nada seria. Não seria nada. Se eu não tiver prática, porque amor não é sentimento, é prática, gente. É prática. Se você não tiver o amor, praticando o amor, não é nada, né? Ele seria como um metal que soa, o sino que tine. É só barulho, é só badalo, é só blá, 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 conversa fiada. Essa coisa da igreja ficar acomodado em si mesmo, sem sair para fazer, sem praticar a palavra de Deus, isso é só conversa fiada, é só barulho. Não tem nada de interessante aqui, não tem nada de alusivo aqui. É só conversa. João capítulo 21. João capítulo 21, verso 15 a verso 17, diz assim: olha, eu quero que você preste muito bem atenção para essa palavra. Olha o que Jesus disse. E depois de terem jantado, disse a Jesus Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jona, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jona, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse negócio de você dizer que me ama, que você me adora, que você está comigo, não refresca em nada, meu amado. Se você me ama, faça a obra. Lucas 6,46, o Senhor disse lá: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu te digo? Essa conversa fiada de que eu sou seu Senhor, que eu sou o seu Salvador, que eu morri por ti, foi a verdade. Mas eu morri para você ficar nessa? Do mesmo jeito? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu te digo? Presta atenção o que Jesus disse lá em Lucas 6,47. Ele diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Eu quero fatiar isso aqui um pouquinho. Ele diz, olha o que Jesus está dizendo. Todo aquele que vem a mim. Todo aquele que vem a mim. Não é apenas para mim e para você, mas ele diz todo aquele que vem a mim. Vem a mim fazer o quê? Vamos ver. João 6,35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, não terá fome. E quem crê em mim, nunca terá sede. Jesus está mostrando que quando as pessoas vão a Ele, encontram o quê? Suprimento, vida. Não tem necessidade. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma terá fome ou sede.
Não importa o tipo de fome que você tenha, não importa o tipo de necessidade que você tenha. Quando você vai a Jesus, Ele providencia para saciar a sua fome, a sua sede, a sua necessidade. Exemplo que Jesus nos dá. João 6,37. Ele diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus está dizendo, olha, eu não dispenso ninguém. A gente começa a fazer acepção de pessoas dizendo, olha, não, fulano não, e lá, esse aqui não. Não, se fosse fulano até, ou se fosse aquele. A gente fica selecionando. A gente é meio crítico, né? A gente é dono de fazer essas coisas achando que, olha, não, eu acho que aquele ali vai dar fruta, aquele ali é melhor, eu não vou investir nesse. Não, o Pai disse sim. Tudo que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Deus não faz acepção de pessoas. E eu devo fazer? Ele não faz. Eu aprendi com ele. E eu vou fazer? A segunda passagem que Deus diz lá, diz primeiro os que vêm a mim. Depois ele diz os que ouvem a minha palavra. Por que é importante ouvir a palavra do Senhor? A palavra de Deus. Por quê? Romanos capítulo 10, verso 17. Ele diz sim, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Jesus está dizendo, é importante pregar a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas creiam fé, para que as pessoas tenham fé. O exemplo que ele está nos ensinando aqui, todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, suprirei toda a sua necessidade. E ele diz aqui que ouve as minhas palavras, ouve. Por quê? Porque ele fala a palavra de Deus, a palavra de esperança, a palavra de salvação, uma palavra de poder, de autoridade, uma palavra que transforma as vidas das pessoas. Agora, se você não prega a palavra de Deus, as pessoas não vão ouvir a palavra de Deus. Se você vai lá para atender as pessoas e vai falar da sua vida, da sua experiência, isso não vai mudar a vida das pessoas. Mas quando você leva a palavra de Deus, essa palavra, ela vai efetivar na vida das pessoas. Ela vai realizar as coisas na vida da pessoa. Então, é necessário que você pregue a palavra para que ela gere fé. Ezequiel 3,10 diz assim, disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com o teu ouvido. Eu estou fatiando essa expressão para a gente entender, porque muitas coisas são reveladas entre linhas aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. Disse-lhe mais, filho do homem, recebe essa palavra, ouve com os teus ouvidos, e recebe essa palavra de Deus no teu coração. Por quê? Tiago 1,21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. Isso é uma explicação por que nós temos que pregar a palavra de Deus. E Jesus diz assim, olha, quando todos que vêm a mim e ouvem a minha palavra, eles vão receber de mim o quê? Essa instrução. Para que você aprenda a ouvir, para que você crie fé, porque essa palavra, sendo ouvida e sendo crida, ela vai salvar a vossa alma. E depois ele diz, tem que praticar. A prática é necessária. Nós praticamos a palavra de Deus, né? Nós devemos praticar para fazer as boas obras. Nós não praticamos para ser salvo, mas porque nós já somos salvos, nós praticamos a palavra de Deus. Não é pela prática que eu sou salvo para fazer as boas obras. Tiago 2,26. Essa palavra é bastante interessante porque diz assim,
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Meu amado, a gente tem que entender isso de maneira prática. Não adianta nada você se formar em médico se você nunca vai trabalhar como médico. Não adianta nada você ter carteira de motorista se você não tem carro ou não vai dirigir. Da mesma forma, não adianta nada você dizer que tem fé se você não pratica. Então você vem na igreja para ouvir a palavra de Deus, para crescer no conhecimento, na graça e na fé, e você não usa esse aprendizado, para que te serve? Para que te serve? Só vai te servir de condenação. Porque, na verdade, você ouviu, conheceu e não fez. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você aprendeu, você sabe. Nós sabemos isso. Você lembra daquela prática daquele homem que recebeu os talentos? Você recebeu um talento. Você lembra daquele que pegou o talento e enterrou o talento? Quantas pessoas têm feito isso? Tem recebido e tem enterrado. Não aplicou o talento. Quando Jesus volta, diz: o que você fez com aquilo que eu te dei? Ah, eu enterrei com medo de perder, eu enterrei. Você devia ter dado ao banqueiro aplicado, porque pelo menos quando voltasse agora teria alguma coisa para receber. Você enterrou. Lucas capítulo 6, 48. Jesus dá uma definição de assemelhamento aqui ao homem que pratica e ao homem que não pratica a palavra de Deus. Vamos ver. Primeiro, ao homem prudente. Ele diz assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Ele pôs por prática. Ele pôs por prática. Esse é a pessoa prudente. Agora, veja o insensato. O que ouve e não a pratica. Ele diz assim: mas o que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína daquela casa. Interessante, né? Essa imagem que o Senhor traz para nós. De duas coisas. Uma coisa que tem fundamento, tem alicerce, tem estrutura, porque ele ouviu e pôs por prática. Agora, aquele que ouviu e não pôs por prática, ele está fadado à ruína, a desabar, a cair. E isso, meus amados, é para nós, é para a igreja. Porque a igreja ela tem recebido a sustentação e o alicerce, mas nós não temos colocado. Quando eu não faço na minha vida, não é porque eu digo para mim, mas é na vida daqueles que eu tenho anunciado. Se eu não tenho feito isso, eu não tenho feito a obra de Deus. Agora, se Deus espera que nós façamos a obra, quais são as obras que Deus quer que nós façamos? O que é que Ele tem esperado de nós? Vamos ver. Título, capítulo 2, versos 7 a 10. Veja o que o Senhor diz. O que é que o Senhor espera de mim e de você? Ele diz assim: em tudo te dê por exemplo de boas obras.
Em tudo. Mas não é só na questão do relacionamento na minha casa? Não. Não é na criação dos filhos? Não. Não é no meu trabalho? Não. Não é só na igreja? Não. É em tudo. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade que é firmeza, responsabilidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos, a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento. Olha só que maravilha! Em tudo nós sejamos ornamento, destaque, exemplo, na situação aqui, da doutrina de Deus, nosso Salvador. O que é que o Senhor espera de mim e de você? O melhor. O melhor. Em que situação? Em todas. Em toda situação. Vamos ver um pouquinho mais. Sejamos exemplo. Tito 3,8. Diz assim: fiel é esta palavra, e isto quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem se aplicar às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Quando nós fazemos as boas obras, quando nós praticamos, ele diz, isso é proveitoso aos homens. Isso vai dar fruto. Isso vai dar fruto. A gente tem visto isso, gente, no decorrer da nossa história, durante o nosso tempo. A gente tem visto que quando a gente sai para fazer a boa obra, a igreja cresce, a igreja se motiva, a igreja, muda de ânimo. Mas quando nós começamos a ficar só falando, aquilo vai murchando. Está na hora da gente fazer uma reflexão mais profunda acerca disso. Do que é que nós devemos buscar fazer. Porque as pessoas gostam. As pessoas dizem, vocês só têm isso. Claro, se ela tivesse isso, seria o suficiente, porque essa palavra ela é poder para salvar. Se você tiver Cristo, Cristo é tudo. Mas Jesus Cristo mesmo, Ele mesmo fazia isso. Ele ia, não só anunciava o Evangelho, Ele fazia a boa obra. Ele participava, Ele ia lá na casa de Pedro curar a sogra, ia lá na casa do pai ressuscitar uma criança, curar um enfermo, expulsar um demônio. Ele estava lá. Ele saía, juntava a multidão, aí ele procurava alimentar aquela multidão, ele se preocupava com o bem-estar das pessoas. O que é que está faltando? As pessoas têm sede, as pessoas têm fome. As pessoas não têm lugar onde dormir. São coisas assim, amados. A igreja ela se importava com as outras pessoas. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos ter esse entendimento. Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, ele diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se você não tiver sabor, se você não servir para salgar, para fazer a diferença, não serve mais para nada. Para enfeite. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, lugar alto, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É essa a palavra que o Senhor tem para nós. Se nós não fizermos a diferença aqui na terra, se nós não servirmos de sal, se nós não servirmos de luz, como é que nós vamos glorificar o Pai? Se nós não estamos fazendo a obra de Deus? O Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Ele deu. E disse, agora é com vocês. Vão e façam. O quê? O que eu estava fazendo. E é isso que Ele espera que nós façamos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E que nós possamos ter esse entendimento. E que nós o obedeçamos em todas essas coisas. Amém? Deus seja louvado.